Bênção de Esse Deus. processo. Você Show quer de falar um bola. pouquinho sobre a segunda livre aí, pastor? Vai falando um pouquinho o que é o projeto e a gente já está acabando de acertar aqui. Então tá bom. Pessoal, já vai convidando todo mundo aí, você que já está aí, né, você que já entrou. Todo mundo que já acompanha a gente sabe, né, que toda segunda-feira, sem falta, a gente está aqui, a gente está conectado com vocês aí. E a nossa ideia, queridos, quando a gente começou essa live, era de criar aí, né, um projeto a longo prazo, não só durante a pandemia, mas também pós-pandemia, né, e a gente queria, o nosso sonho aí vai ser esse culto que vai chamar Segunda Livre, vai ser esse espaço aberto, né, onde a gente vai receber todas as pessoas que puderem chegar e estar conosco, e aí todo o nosso ministério pastoral aí vai estar nesse culto para poder ministrar a vida das pessoas, orar junto, né? Então vai ser um culto mesmo de estar perto, de estar junto, de chorar com os que choram, de rir com os que estão rindo, né? Então nós queremos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com o corpo e com aqueles que ainda não são do corpo, né? Que talvez fazem parte de um outro corpo, mas que são os nossos irmãos e aqueles que vão chegando e agregando na fé aí. Então, esse é o nosso projeto, né? Então, a longo prazo aí, assim que essa pandemia acabar, se Deus quiser, nós queremos tá nesse culto aí em Ribeirão Preto, na Igreja Batista, para poder realmente atender os nossos irmãos aí. A gente quer, se Deus quiser, no ano que vem aí, investir muito nessa questão da estrutura emocional das pessoas, né? Nós queremos priorizar e gastar bastante esforço, né? Não só ouvindo, mas ministrando, trazendo aí também a palavra de Deus para poder resolver os problemas. A gente sabe que toda técnica, tudo que a gente tem, tudo que a gente desenvolve, se não for Deus na nossa vida, né, irmãos, não adianta nada, né? A gente precisa de Deus na nossa história mesmo, não tem jeito. Deu certo aí, pastor Ricardo? Tudo bem? Vamos mandar ver? Vou mostrar para você aqui, ó. Estamos pelo YouTube também, ó. Pelo Show de YouTube, bola. estamos pelo YouTube e pelo Face. Então, o pessoal aí está no canal Aliança RP. A partir de agora, a gente transmite as lives todas pelo canal Aliança RP também, todas as segundas-feiras e os dias da semana. Deus tem sido bom, pastor. O Rogerião tem sido um ninja nisso aqui, viu? Deus tem usado ele, rapaz. Rogério é Jedi, ele é Jedi. Não, Jedi, é Jedi. Fera. Rogerião é sangue bom. Preciso tirar ele da mão do Dória, viu? O Dória paga melhor para ele, preciso tirar ele da mão do Dória. Daqui uns dias, tá quase chegando a hora já, se Deus quiser. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre semeadura. Semeadura. Queridos, eu acho interessantíssima a passagem de Jesus quando ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Aquele texto ali, ele tem dezenas de ensinamentos. Mas é interessante que quando Jesus é conduzido pelo Espírito, foi o Espírito Santo que colocou Jesus naquele deserto, a Bíblia não menciona que em momento nenhum ali no deserto Deus falou com Jesus ou o Espírito Santo falou diretamente com Jesus. A gente conhece o texto, sabe a história, que Jesus havia ouvido a voz do Pai quando ele foi batizado, o céu se abriu, né, e veio sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba, e ele ouviu a voz, esse é meu filho amado. Mas quando Jesus chega no deserto, irmãos, ele não ouve a voz de Deus. Ali Deus praticamente se calou, ele teve que lidar, né, com as batalhas exteriores e com as batalhas interiores. Então não houve nenhuma instrução para aquele tempo de deserto. A Bíblia não fala que o Espírito Santo levou Jesus, mas ele instruiu Jesus. Ele falou, vai ser assim, 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 assim. Mas a gente sabe, e Jesus também acredito que sabia, porque a Bíblia diz que que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. O fim estava definido, né? Ele sabia para que ele estava indo lá. Mas Jesus tomou uma decisão antes da tentação. Né? Antes de enfrentar o diabo, Jesus ele entra num jejum, numa batalha. Jesus ali ele se prepara para aquele momento, talvez que fosse o maior momento da batalha espiritual. Eu acredito, queridos, que Jesus, a vitória da cruz, Jesus não ganhou no Calvário, mas ele ganhou naquele deserto. Quando ele não negociou, quando ele se venceu naquele deserto, quando ele realmente decidiu confiar em Deus, apesar de todas as circunstâncias que ele estava vivendo ali. Mas é tão interessante esse texto que fala, então, que Jesus,
ele decidiu espontaneamente entrar naquele jejum para enfrentar o diabo. Queridos, o problema na vida de muitas pessoas é que a gente espera as circunstâncias acontecer para poder se preparar. A gente espera a crise vir, a dificuldade vir, para poder se preparar. E quando a gente olha para esse texto, a gente aprende, queridos, que nós não temos que nos preparar, nós não temos que esperar a dificuldade vir para a gente se preparar. Mas a gente tem que estar preparado para a dificuldade. O problema, queridos, é que a gente somatiza muita coisa na nossa vida. E isso traz o entendimento da lei da semeadura. Queridos, quando nós temos semeaduras em determinadas áreas da nossa vida, a gente sabe em quem confiar. A gente sabe em quem crer. A gente sabe onde se apoiar. Às vezes a gente fala, eu converso com algumas pessoas dizem, pastor, eu tenho muita dificuldade de andar pela fé, porque a fé não é uma coisa que você vê, não é palpável, não dá para você botar a mão. Queridos, mas a semeadura é algo extremamente palpável. A semeadura, seja ela em qualquer campo, e quando a gente falar de semeadura nessa noite aqui, irmãos, não pense que nós vamos pedir dinheiro no final da live, não. Pode ficar tranquilo. Nós não estamos falando aqui necessariamente de dinheiro. Nós estamos falando nas diversas áreas da vida. Porque, queridos, o mundo espiritual ao que nós pertencemos é um campo de sementes. É uma terra fértil. A lei da semeadura existe, não é uma ameaça, não é uma arma que muita gente, infelizmente, usa para machucar o outro. Ah, você plantou, você vai colher, está colhendo o que plantou. Não é isso, irmãos. A lei da semeadura é um alerta, é um discernimento, é Deus nos falando, olha, você pode sim controlar o seu futuro, no sentido de você ter boas sementes, de você ter onde se apegar na hora da crise, da dificuldade. Irmãos, nós precisamos, a Bíblia tem um texto que diz que é muito interessante, que fala assim, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E tem muita gente, irmãos, que no momento de crise não tem memórias, não tem sementes. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre essa lei tão fundamental na nossa vida, queridos. A gente está vivendo muitas crises que a gente poderia... Irmãos, você não pode evitar as crises, bota isso na sua cabeça. Algumas a gente pode amenizar, mas Jesus falou, no mundo tereis aflição. Você não tem como fugir, irmãos. Não fique pensando você que quando acabar o coronavírus, essa pandemia, todos os seus problemas vão estar resolvidos. Vão vir outros, talvez piores, talvez melhores, mas você não tem como evitar crises, nem interiores e nem exteriores. Agora, você tem como passar por essas crises de uma maneira completamente diferente. Irmãos, a crise é igual para todo mundo. As pessoas ficam falando, tem gente que está passando pela crise numa mansão, num palácio, numa banheira. Irmão, você não sabe o que está dentro dessa pessoa. Você não sabe o inferno, às vezes, que essa pessoa está vivendo. Talvez você está passando muito melhor do que ela. Entendeu? A crise, irmãos, ela é igual para todo mundo, ela afeta. A crise, ela tem uma função, ela é nos provar, nos afetar de alguma maneira. Agora, cada um de uma maneira diferente. E isso não é uma decisão que você toma em meio à crise. É uma decisão que você toma antes da crise. Exato. Antes da crise. Isso é semeadura. Entenda uma coisa, na vida, ou nós estamos semeando, estamos colhendo. Duas posições na vida, ou semeando ou colhendo. Por isso nós temos que pensar muito bem em cada atitude que nós temos diante da circunstância que nós vivemos. Ou você está diante de uma colheita nesse momento, ou você está diante de uma semeadura. Então, queridos, pare de reclamar. Comece a avaliar. Deus, se eu estou colhendo, eu preciso aprender com essa colheita. Se eu estou semeando, eu quero semear uma boa semente, porque amanhã ou depois eu vou estar colhendo isso. Esse é o fato, essa é a verdade, é sobre isso que nós queremos discutir nessa noite. E eu espero que essa live abençoe a sua vida e as próximas situações e circunstâncias que você vai viver na sua vida, você vai encarar de uma maneira totalmente diferente, se você entender aquilo que a gente tem para comunicar nessa noite. Pastor Ricardo, semeadura. Então vamos lá. Palavra? Então, a Bíblia diz, lá em Gênesis 8, 22, assim, ó. Enquanto durar a terra,
não deixará de haver sementeira e colheita, frio e calor, verão e inverno, de noite. Gênesis 8:22. Então a Bíblia diz que desde o princípio até todo o processo que houver a terra, nós temos essas realidades aqui. E uma delas é plantio e colheita, né? A Bíblia também diz para cada um de nós desse princípio da soberania de Deus no fator do que é o plantio e a colheita. A gente vai ver e seguir os mandamentos de Deus, né, para o homem lá no Jardim do Éden, no início de tudo. Ele vai dizer assim em Gênesis 2:15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim, para plantar, né? Interessante que essa palavra no hebraico lá, cultivar, que é abad, né, também significa lavrar, trabalhar. Ou seja, tudo que Deus ele vai fazer, ele determina o princípio do plantio. De Gênesis a Apocalipse, em todo o tempo, a gente vai ver essa palavra plantio, essa palavra semente, né? E várias citações dentro desse princípio a gente vai ver estabelecido dentro do reino de Deus. Só repetindo o que você falou, ou nós vamos estar numa fase que nós estamos plantando, ou nós vamos estar numa fase realmente que nós estamos numa colheita, né? A Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente chorando, voltará a colher nos moços com alegria. Ou seja, mesmo debaixo de lágrima, de choro, de pranto, de crise, de pandemia, o grande segredo é semear com a mão direita e com a mão esquerda. Você não sabe qual semente vai germinar. Quando a gente pensa em semeadura, o que vem na nossa mente logo é dinheiro, né? As pessoas já logo pensam em recursos financeiros, em oferta, em dízimos, mas na verdade esse princípio é muito mais abrangente, né? Muito mais. Está muito mais conectado ao estilo de vida que eu vou desenvolver nessa caminhada e nessa trajetória do que a questão de grana só, né? Então, princípio de semeadura é um aspecto totalmente espiritual. Nós estamos falando de coisas espirituais. Estamos falando de verdades espirituais. Coisas que vão te sustentar numa dimensão sobrenatural, numa dimensão espiritual. Até porque é através desses princípios e dessas leis que Deus se move, que Deus cumpre os desígnios dele em nossas vidas. Existem condicionais, né? Se atentamente ouvir a voz do Senhor, seu Deus, e cumprir todos os mandamentos, então essas bênçãos te seguirão. São princípios de semeadura que nós vamos colocando em prática. Tem um princípio de Paulo que me chama muita atenção, em 2 Coríntios 9:6, que ele diz assim, ó, aquele que muito semeia, muito colhe. Aquele que pouco semeia. Ou seja, você vai definir o nível de colheita que você quer para a sua vida em todos os níveis, em todas as áreas. É você que define a partir daquilo que Deus colocou no seu coração. Então vamos entender. Primeiro, todos os princípios de Deus são atemporais, né? Deus, ele não está condicionado ao tempo presente, cronos. Ele está no outro tempo, se chama anacronismo, é o tempo de Deus conflitando com o nosso tempo, não tem nada a ver com o nosso tempo. E os princípios de Deus, eles não estão condicionados a tempo. Não é só a gente fica assim, não, eu só vou cumprir o princípio quando tudo estiver dando certo, quando tudo estiver funcionando, quando tudo estiver indo bem. Não, Deus é soberano, ele é dono do ouro e da prata, ele é o dono de tudo, a Bíblia diz que ele criou os céus e a terra. E o Salmo, é interessante o Salmo 115, porque diz para nós que Deus criou os céus e a terra e deu a terra aos homens para que eles possam, então, usar de autoridade sobre a terra. E como que nós fluímos aqui na terra daquilo que Deus nos deu como mordomos? Através da lei e do princípio da semeadura. Eu vou iniciar com uma experiência, pastor Maurício, desde quando nós convertemos, nós aprendemos aí a Cátia sobre esse princípio. E a gente converteu debaixo de um momento muito desafiador, sim. Em todas as áreas. A gente perdeu tudo, nosso casamento estava deflagrado, nossa história de vida estava muito complexa, financeiramente a gente estava arruinado, quebrado, endividado, a gente estava vindo de feitiçaria, dessas porcarias todas aí, tudo muito mais. E eu tinha contraído muitas dívidas. Aí a Cátia saiu para trabalhar. E, na verdade, nós perdemos tudo que tínhamos, e o oficial de justiça na porta de casa. E foram 7 anos de muitas coisas para reverter esse quadro na nossa história. Eu aprendi um negócio sobre plantio e colheita.
que Deus ele é soberano e atemporal. Que incondicionalmente, do momento que eu estava vivendo, eu tinha que cumprir os princípios de Deus. Então eu defini na minha vida que eu ia cumprir os princípios de Deus e não ia negociar princípios e valores. Porque nas crises, na escassez, a gente tem um hábito de negociar princípios e valores. Exato. E aí eu falei E é uma Kátia, semeadura, né? é uma Quando semeadura. você negocia, é uma semeadura. É uma semeadura, você vai ter uma colheita dessa negociação. Exato. Você trava um fluxo de prosperidade, de provisão na sua vida. E abre um outro fluxo. E abre um outro fluxo. Eu nunca esqueço, a Kátia saiu para trabalhar, era para ganhar na época R$500. Ia trabalhar o mês de dezembro todo, Natal, numa loja, das 8 da manhã até as 10 da noite. Então essa menina ralou pra caramba, sabe? E aí, quando estava terminando, né, no dia 29 pro dia 30, eu fui buscá-la. E eu estava passando sobre uma rua lá da cidade onde a gente estava, e Deus ministrou assim no meu coração. Eu quero que você pegue a Kátia e pegue essa semente e você vai levar na casa de fulano essa semente, porque isso é uma semente que eu quero cumprir um propósito na vida de vocês. Na hora eu falei, Deus, pelo amor, a menina trabalhou o mês todo. Eu vou pegar esse dinheiro agora como semente e eu vou entregar na casa do cara. E Deus me falou especificamente para que era, para ele acabar o muro da casa dele. E a gente começou a colocar Deus à prova, eu no carro. Falei, Deus, então se for para acabar esse muro, eu vou chegar na frente da casa desse cara, não vai ter muro. E ele vai me falar de muro e tal. E aí eu cheguei na loja, esperei uns 15 minutos, a Kátia subiu no carro. E a hora que eu estava voltando, ela falou assim para mim, pode falar, Deus já ministrou meu coração. Eu falei, então, Deus falou que é para a gente pegar esse recurso e usar como uma semente, porque Ele quer fazer algo na nossa vida. E ela falou assim, se foi Deus que falou, eu estou em paz, vamos lá. Chegamos na porta da casa do cara, não tinha muro. Ele falou que precisava de R$500 para acabar o muro da casa dele, que era o sonho da vida dele, e passar o Natal. Na hora eu falei, então é o seguinte, Deus ministrou nosso coração e pediu para a gente entregar isso. Nós fomos embora, passou. Senhor Maurício, passou 30 dias. Uma pessoa me chamou e falou, olha, eu não sei, mas Deus colocou algo no meu coração. E essa pessoa nos deu um valor, que era um valor que nós precisávamos, porque nós compramos a nossa primeira casa. A gente estava orando para comprar uma casa, e a casa tinha um quarto só, a gente tinha que ampliar e fazer uma cozinha em outro quarto. Era o valor para a gente fazer isso. Estou te contando isso porque é o princípio da semeadura. Quando Deus olha para Abel e Caim, na verdade, Deus não rejeitou a oferta de Caim. Deus rejeitou a motivação do coração de Caim. Exato. Eu estou dizendo isso porque não era o valor de nós levarmos lá que fez a diferença. Foi o nosso coração disposto a obedecer num tempo de escassez e de deserto, de poder entregar naquilo que nós achávamos que ia resolver o nosso problema e tirar toda a nossa dependência de Deus. Então, o princípio da semeadura é você tirar todo o foco da sua capacidade de produzir e voltar esse foco para Deus, sabendo que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor, né? Então, quando Deus rejeita Caim, ele não rejeita a oferta de Caim. Ele rejeita a motivação. A questão é do porquê. Por que você está fazendo isso? Por que você está conquistando isso? Por que você está querendo isso? Por que você não abre mão disso? E aqui muitos têm heredado e quebrando princípios, né? Esperando um contrapartida. E outra coisa que eu aprendi, que eu quero só dar início aqui. Semeadura, eu não tenho que esperar um negócio acontecer, o vento mudar, as circunstâncias acontecerem. Porque eu ouço muito casais, e aí a esposa fica assim, ó, quando meu esposo fizer algo por mim, eu faço por ele. Exato. Ou vice-versa. Não, semeadura não é isso. Semeadura, toda semente em si, ela carrega um gênero. Quando você lança uma semente, ela vai produzir segundo a espécie que você está plantando. Então, se você quer uma construção de um casamento saudável, não é o seu cônjuge que vai trazer isso para você em forma de semente. É você que vai ter que plantar, lavrar, cultivar, lidar com o tempo de espera, porque cada semente tem um poder germinativo. Você vai ter que administrar todo esse processo de tratos culturais para que depois, no tempo certo, então você possa colher o que você quer. O grande problema é que as pessoas perderam a percepção do que é plantio. Elas não querem esperar o período de plantar. Elas não querem o processo, porque cada semente tem um processo. Se você plantar uma alface, você vai colher no máximo em 70 dias.
De 45 a 70, depende da espécie. Se você quiser colher laranja, você vai ter que demorar de 2 a 3 anos, aquela espécie. Se você quiser seringueira, é de 7 a 12 anos. Né? Então, cada espécie carrega consigo um poder germinativo, e no mundo espiritual não é diferente. Né? Então, assim, quando Deus quer te dar uma família, na verdade, ele te dá uma semente primeiro. É a maneira como você vai lidar com essa semente, a maneira como você administra essa semente, a maneira como você maneja essa semente, né? Segundo Gênesis 8:22, o texto que nós lemos lá, capítulo 3 também, vai definir. É o trato do cultivo. Né? Quando você quer um grande ministério, ontem eu falei um pouco no culto sobre isso. Tem gente que quer um grande ministério, quer plataforma, quer púlpito, quer sucesso ministerial, quer, enfim, né, através das lives. Só que Deus te dá uma semente ministerial. Né? Eu fiquei pensando bastante em Davi essa semana, menininho, cuidando de ovelha, de madrugada. A Bíblia diz que vinha o urso, ele matava, vinha o leão, ele pegava pela juba, rapaz. Estraçalhava no meio o urso, Deus era com ele, lá no anonimato, plantando sementes, cultivando sementes. De repente, o que Deus faz? Olha o poder germinativo da semente que o Davi plantou e chama ele na frente de todo mundo. Falou, Davi, todo mundo está vendo a aparência, mas eu estou vendo o coraçãozinho de semente. A semeadura sua não é uma semeadura para te promover, é uma semeadura com responsabilidade, com princípios e com valores. Vai lá, e colocou ele na frente de um gigante, aí exaltou ele na frente de todo mundo, o cara ganhou uma esposa, ganhou isenção, né, de impostos, e aí é ungido rei dentro de casa. E o interessante, que quando ele é ungido rei dentro de casa, ele vai ficar mais 7 anos ainda, servindo, como plantando semente, porque não era o tempo de germinar aquela semente, não era o tempo de frutificar, era o tempo de cultivar, de lavrar, né, essa semente que foi entregue. Então, eu tenho visto muita gente que não tem entendido o princípio da semeadura. Eu posso dizer para você hoje, pastor Maurício, com toda a particularidade, eu estou há 20 anos na vida cristã, a gente fez agora em abril, e a Cátia. Hoje, nós colhemos sementes hoje, que nós plantamos há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás, sabe? Assim, de renúncias que a gente fez, né? Eu vim da área de agricultura, eu me formei nessa área, então eu te falo com particularidade na área de plantio, né? Não é datilografia? Também. Também dei aula de datilografia da Hamilton. Esses são antigos, hein? Eu já fiz de tudo na vida. Já plantei para todo lado. Já plantei sementes que não eram para ter plantado. Já plantei sementes, não esperei e colhi. Já comia semente, era para ter plantado, engolia o caroço. Já fiz tudo isso aí. Mas eu quero te dizer o seguinte, que para cada tipo de semente você tem uma granulometria, você tem uma forma de usar a plantadeira, de regular a plantadeira. O que significa isso? Que a semente em si, ela não vai produzir nada. Deus te dá uma semente na sua mão, você vai ter que trabalhar essa semente. Você vai ter que desenvolver essa semente. Você vai ter que ter coragem para abrir mão dessa semente e lançá-la no solo, e ela vai ter que morrer. Sabe por que a semente morre? Porque ela tem um poder. E esse poder genical, esse poder é o que traz a vida. Então ela morre, e quando ela está nesse processo de morte, ela usa todo o potencial e força dela para desenvolver. Entendeu? Então, na nossa vida é do mesmo jeito. Porque tem gente que lança tanta semente, mas nunca deixa morrer, pastor. Entrega no altar de Deus e logo pega de volta. Ora por um filho, mas aí não mudou a situação, ele está plantando em oração. Só que ele vai lá e pega de volta. Ora pela transformação de um casamento e desespera e pega de volta. Né? A semente tem que ser lançada. Eu tenho que confiar, descansar, esperar e trabalhar os tratos dessa semente, com oração, com jejum, com ações de graças, com uma vida dentro dos princípios de Deus, né? Então é aqui que nós vamos aprender nessa relação da importância
se nós quisermos uma colheita, nós vamos aprender a administrar o que é o plantio. Ó, interessantíssimo. Quando o senhor estava falando de Davi, eu acho interessante, né? Às vezes a gente reclama de não ter grandes oportunidades na vida, né? Tem muita gente que vitimiza o tempo todo, né? Fulano teve oportunidade, eu não tinha oportunidade. Mas Deus, na verdade, ele deu a mesma oportunidade para cada um. Porque o poder não está na terra, o poder está na semente. Exato. E a terra vai ser de acordo com a semente. Então a maneira que eu enxergo aquilo que Deus me deu é a maneira que Deus vai abrir oportunidade na minha frente. Deus não vai me dar uma terra para plantar 3.000 sementes se eu só tenho uma. Não tem jeito. Então, assim, eu preciso acreditar naquilo que Deus colocou na minha mão. Quando a gente olha para a história de Davi, eu vejo interessante, né? O que para muitos foi um desafio, uma afronta, um fim de carreira, que era o que Golias representava para todo o exército, para Davi se tornou a maior oportunidade da vida dele. Né? Então aquele ali foi o veículo que Deus queria apresentar Davi para o mundo de uma maneira extraordinária, para dizer para o mundo, eu tenho um grande homem. Só que quem era o grande homem? Um lavrador, um cara que estava sendo fiel no pouco lá no campo das ovelhas. E aí Deus resolve apresentar esse cara para o mundo. E qual que foi o evento que Deus cria? O evento chamou Golias. Deus falou, quando as pessoas olhavam para Golias, falavam, esse é o nosso adversário. Quando Deus olhava para Golias, o que Deus via e dizia para Davi, Davi, esse não é o seu adversário, esse é o adversário à sua altura, porque eu quero te promover da altura desse cara. Então a gente precisa entender, queridos, que não existe na nossa vida desafios maiores do que nós e do que aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Existe, ponto de vista, é a maneira que eu estou vendo as coisas. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 4 em diante, tem um texto interessante, a Bíblia diz assim, quando, pois, alguém diz, Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo aos homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Interessante, queridos. O primeiro aprendizado que a gente traz aqui nesse texto sobre a lei da semeadura é em quem está a nossa esperança. Interessante que há um pouco tempo atrás tinha gente que batia no peito, eu sou de tal lugar, eu sou de tal ministério, eu sou de tal igreja, eu prego em tal lugar, eu tenho tantos mil seguidores, eu faço isso, eu sou daquilo. Mas na hora da crise, queridos, a pergunta é em quem nós temos crido? Deus está falando aqui, fala, olha, uns dizem que é de Paulo, outros que é de Apolo. Você pode ser de quem você quiser, meu amigo. Mas quem dá a segurança e o crescimento é Deus. Quem vai tocar o negócio para dizer vai, para, continua, não é Paulo e nem Apolo, é Deus. Agora, o que vai determinar se a minha esperança está em Deus ou não, queridos, é isso. É em quem eu acredito. De quem eu acho que sou. Aí o texto continua dizendo o seguinte, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É tão interessante que esse versículo 6 fala que um plantou, o outro regou, mas o crescimento veio de Deus. Entenda bem, é a mesma semente, o mesmo lugar de plantio, mas o crescimento não vem nem de quem plantou e nem de quem regou. Irmãos, a força não está em nós. A força está em Deus. Muitas pessoas, elas desenvolveram problemas graves com semeaduras em todas as áreas, porque elas se julgam autossuficientes. Elas acreditam mais nos seus resultados do que em Deus. E nós estamos vivendo uma época, irmãos, que virou febre as pessoas agora pregarem o amor ao resultado. Não porque você tem que ter resultado, porque o seu resultado, essa é a técnica para você ter resultado, e você ter... Irmãos, você tem que tomar cuidado, porque essa apologia ao resultado vai levar as pessoas a sonegar um dos princípios mais poderosos do reino de Deus, que é o quê?
o princípio da semeadura. Isso é uma lei espiritual, irmãos. Nós não estamos falando aqui que você tem que dar dinheiro para fulano, ciclano ou beltrano. Nós estamos falando aqui que você tem que entender que semeadura é um princípio que rege o mundo espiritual e tem que fazer parte da sua vida em todas as áreas. A essência da semeadura, querido, não é o resultado, é a generosidade. É a capacidade que eu tenho de dizer, Senhor, está aqui o meu coração. Tudo que tenho está aqui nas tuas mãos. Independente do que seja. Independente do que seja. E aí o poder não está na semente. Não está na semente. Deus está falando isso. Está no coração. Está no coração. Nós precisamos entender que nem sempre o local onde nós semeamos é o local onde a gente vai colher. Porque tem gente que semeia em gente. No sentido de semear em Paulo ou em Apolo. E tem gente que semeia no reino de Deus. Tem gente que quer impressionar. E aí que entram os motivos do nosso coração. Exato. Queridos, eu já tive dezenas de semeaduras que eu semeei a 5.000 quilômetros de distância de daqui e vim colher aqui na minha casa. Eu já tive dezenas de experiências. E eu preciso entender, queridos, que é um que planta, o outro que rega, mas a palavra final vem de Deus. Deus, queridos, não se resume a espaço e a tempo. Sabe por que a gente cobra demais os outros? Sabe por que a gente espera demais? Sabe por que existe tanta desilusão dentro dos ministérios, das igrejas, nos relacionamentos? Irmão, só existe desilusão onde tem ilusão. O que precede a desilusão é a ilusão. Porque a gente ainda é iludido que a gente está fazendo alguma coisa para alguém. E se você está fazendo alguma coisa para impressionar alguém, irmãos, você está perdendo o seu tempo. Você pode parar agora, porque você está jogando dinheiro e tempo fora. Porque você tem que aprender a semear no reino de Deus. E o reino de Deus, irmãos, é um reino de igualdade. Aqui não tem espaço para beneficiar um ou outro. O reino de Deus, irmãos, é bom para todo mundo. No reino de Deus, o que é bom para um, é bom para todo mundo. E isso tira o conceito da individualidade e traz o conceito do corpo de Cristo. Por isso que quando, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, eu dou um dízimo na igreja, eu não estou dando dízimo para o pastor. Eu estou dando dízimo para o corpo. É o banco que eu sento, é a luz que eu estou vendo, é a água que eu tomo. Você entende? É o conceito de corpo, de reino de Deus. Irmãos, porque aquele pastor vai morrer e não vai levar a igreja com ele. Tem alguns que tentam, mas não vai conseguir. Entendeu? Entende? Olha agora. Olha o momento que a gente está vivendo. Nós não estamos reunindo igreja nenhuma. O reino de Deus continua em movimento. Pessoas sendo alcançadas, abençoadas, pessoas sendo ministradas pelo poder de Deus. Então eu preciso parar de achar que todo mundo tem que fazer alguma coisa por mim, porque eu fiz. Irmãos, o que eu mais vejo é gente dando sermão. Ah, mas eu me mato nesse ministério, eu faço isso, eu me arrebento. Irmão, se você tem esse tipo de concepção, você realmente está só se matando, mas você não está chegando a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque quando a gente está semeando ou fazendo qualquer coisa a nível de reino, eu preciso entender, eu não estou fazendo, e pode ser que a minha colheita nem esteja aqui. E outra coisa, irmãos, quero ir além. Muita coisa do que você está semeando nessa terra, nem aqui você vai colher. Os galardões vão além. Eu me lembro, queridos, quando a gente viajou muito tempo para o Haiti, e a gente estava lá construindo igreja, e uma coisa extraordinária. E eu me lembro que uma igreja específica, a gente normalmente ia, ficava 15 dias. No segundo domingo, a gente inaugurava a igreja. Então, a gente trabalhava 10 dias pesado. E era um culto maravilhoso, irmãos. Um culto de 6 horas, debaixo de um sol de 40 graus, a turma de terno e gravata, e nós mandando fogo. E eu me lembro que num desses cultos, irmãos, eu estava com o dedo cortado, eu tinha feito um corte no dedo, o dedo doendo. Você fez de propósito só para não trabalhar, eu lembro. Eu tava não foi não. Você deu uma martelada no dedo. Ah, isso foi vários. Mas enfim. E eu estava peguei os elementos da ceia, a gente estava tomando uma ceia, e antes da gente cear, o pastor da igreja falou, olha, eu queria fazer uma oração pelos missionários que estão aqui na frente. Chamou a gente na frente, irmãos, e chamou as irmãs. Irmãos, e começaram a orar. E eles começaram a orar, né, alguns em crioulo, outros em francês, outros num dialeto ali que eles têm na região. E eu não entendia nada. Eu falei, Deus, o que esse povo está orando? Que eu não estou entendendo nada. E eu lembro até hoje, irmãos, o Espírito Santo falou comigo, Maurício, eles estão liberando tantas palavras de bênção sobre a vida de vocês, que os filhos dos filhos dos seus filhos vão colher, e essas bênçãos não vão acabar. Que tremendo, irmão. E ali, irmãos, eu entendi o poder da semeadura. Sabe aonde que isso aconteceu? No Haiti. Entende? No Haiti, irmãos, eu estava aqui no Brasil. E hoje eu vejo isso, querido.
Deus abrindo portas para os meus filhos que eu nunca imaginava que Ele poderia abrir, fruto daquele trabalho lá. Então a gente precisa entender, queridos, que nem sempre no local onde a gente semeia é o local onde a gente vai colher. É o reino de Deus. O meu compromisso, irmãos, lógico, eu amo as pessoas, sou leal às pessoas, mas o meu compromisso é com o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando eu, queridos, acho que quando eu começo a menosprezar a graça de Deus, achando que a lei da semeadura, irmãos, é uma troca, eu começo a me perder no meu processo e na minha caminhada com Jesus Cristo. O reino de Deus, queridos, ele é grandioso, ele funciona como um grande quebra-cabeça. Às vezes Deus vai fazer coisas que a gente nunca imaginou. O pastor Ricardo acabou de falar aí, 20 anos depois, você vê. Irmãos, escute uma coisa que eu vou te falar em nome de Jesus. Tem coisas que você está semeando hoje que você não tem nem estrutura para colher a maneira que Deus vai te abençoar da forma. Você vai ter que ser preparado, e talvez isso vai acontecer em outro lugar, em outro momento. Entenda isso em nome de Jesus, irmãos. Para com esse negócio de toma lá da cá, para de propor troca para Deus, para de querer impressionar as pessoas. Entenda, faça um favor para si mesmo. Eu me lembro um dia, queridos, eu estava no supermercado e eu entrei, eu estava faltando muita coisa em casa, e eu tinha 89, 90 reais na minha conta. E eu fui fazer uma compra para casa. Quando eu entrei no mercado, quer dizer, eu comecei a andar e eu fui no Hortifruti Grangeiros e eu vi uma moça, uma senhora, eu vi que ela era haitiana, estavam em duas, elas estavam conversando em francês. E eu sou apaixonado por aquele povo, irmãos. Nós tivemos lá muito tempo, eu aprendi demais com aquele povo, eles ministraram muito a minha vida. E eu vi essa mulher fazendo algo curioso, ela ia na banca de cenoura e pegava uma cenoura, irmãos, e pegou 3 cenouras, colocou no saquinho, foi lá, pesou, viu o preço, voltou, tirou uma, viu o preço, voltou, tirou outra, ficou só com uma, fez isso com a batata, fez isso com outras coisas. Eu imaginei, ela está com pouco dinheiro, ela está vendo o que o dinheiro dela dá para comprar. E eu caí na bobagem, irmãos, de falar para Deus, se eu podia mandar alguém para abençoar essa mulher, porque ela não pode sair daqui desse jeito. E Deus, na hora, irmãos, falou, só estava esperando você dizer. Você é a resposta da oração. Falei, Deus, só sabe que eu tenho só 80 reais. E Deus falou comigo, isso dá para fazer uma boa compra para ela. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar em casa falando o quê? Enfim. E Deus me falou o seguinte, o que ele me orientou, queridos, ele disse o seguinte, olha, vai atrás dela e tudo que ela pegar e tirar do carrinho, você coloca no seu e faz uma compra para ela. Irmãos, eu comecei a seguir aquela mulher no mercado, ela ficou até bem desconfiada comigo e tal, mas no final nós paramos na beira do caixa. E ela passou a comprinha dela, irmãos, deu mais ou menos uns 15, 16 reais. Eu falei, posso pagar a sua conta? Ela falou, pode. Aí eu perguntei para ela, olha, eu comprei algumas coisas para a senhora, a senhora podia levar? Ela falou, lógico, posso sim. E aí eu comecei a passar a compra dela, irmãos. A compra deu 79 reais. E eu perguntei para ela, a senhora gosta de carne? Eu comprei uns 2 frangos, a bicha abriu um sorrisão enorme, né? Enfim. Irmãos, mas eu saí daquele mercado sem a minha compra, com R$1 na minha conta. Mas foi a melhor sensação que eu tive na minha vida até hoje. Talvez eu nunca mais veja aquela mulher, mas não foi eu quem abençoei ela naquele dia. Foi ela que me abençoou, me dando a oportunidade de ser muito melhor do que eu já era. Entende, irmãos? Quando você semeia, você não está abençoando o outro. Você está evoluindo, você está se transformando igual a Deus, você está mudando a sua capacidade interior. E isso é que vai abrir as portas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos, irmãos, entender que a semeadura, irmãos, não se trata de dinheiro, se trata de crença, de valor, daquilo que eu acredito, daquilo que eu faço. Quando a gente vê um pastor pregando 4, 5 cultos, irmãos, a maioria das pessoas dizem o quê? É um bobo, esse cara é doido, está fazendo isso. Irmãos, no reino de Deus, ou você está colhendo, ou você está semeando. E a gente precisa começar a pensar sobre isso urgentemente. Pastor? Pastor Maurício, quando Deus pede algo para nós, não é porque ele está precisando, é nós que estamos precisando entregar. Tudo que Deus pede para a gente entregar é porque Ele quer nos ensinar a ser pessoas melhores, como você mesmo disse. Então, quando Deus vem e pede para nós, é porque Ele já nos deu a semente. Segundo aos Coríntios 9, versículo 10, diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come,
também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Eu vou contar um testemunho, ela acabou de entrar aqui agora, estou vendo a Dalca, a Tuca, a mãe da Rebeca, prima da Cátia. A Tuca a mãe é da primeira... Rebequinha? A mãe da Rebequinha. Vai com o nosso papai sempre, né? A Tuca legal. é a primeira crente da família, a primeira crente. Antes de eu converter, a Tuca todo dia ia em casa, pastor Maurício. Todo dia. E ela chegava lá, e nós era cachaceiro, e estava lá manguaçando de sábado, né? E ela preparada para ir para a vigília. Eu falava, onde já vai? Vai levar dinheiro lá para a igreja? Vai levar dinheiro para os crentes, para os aleluia? E ela dizia assim para mim, um dia você vai se tornar um homem de Deus, um pastor. Eu falava, tá com isso credo, tá amarrado, em nome de Jesus. Isso faz quantos anos, pastor? 25, 26 anos, quando eu conheci a Cátia, comecei a frequentar a casa dela. E aí o que aconteceu, pastor Maurício? Eu tinha um bom emprego, eu ganhava dólares na época já, grana, eu já tinha minha formação, estava noivo com a Cátia e tal, e a Tuca trabalhava e sempre teve uma vida muito humilde, mas muito crente, muito próspera, sabe? E eu me lembro que eu ia com ela ao supermercado, e aí ela fazia as compras dela no supermercado, e eu fazia as minhas junto com a dela, a gente usava o mesmo cheque. Rapaz, na hora de pagar, a minha dava um absurdo, meu carrinho não tinha nada. O dela, cara, tinha um monte de coisa, e o dinheirinho dela dava, rapaz. E eu ficava encabulado com aquilo, rapaz. E ela falava assim pra mim, ó, isso aqui é colheita dos plantios que eu tenho feito no reino de Deus. Rapaz, e as coisas na minha casa acabavam com 20 dias, pastor Maurício. E na casa dela passava um mês, rapaz. Né? Então eu fui observando aquilo, eu estou testemunhando isso porque ela está aí, eu me lembrei. Porque eu sempre aprendi, foi com ela também, né? Sempre aprendi que quem dá semente para a gente semear é o Senhor. Seja semente, e aí é o nosso coração que vai determinar a motivação aonde nós vamos colocar essa semente. E ele dá para todo mundo, pastor. Não é para um nem outro, não. Não, sem distinção. Exatamente. É que tem gente fominha que come tudo a semente. Esse é o grande problema. Né? Porque nós vivemos num mundo egoísta. Nós vivemos nesse mundo, né, materialista, imediatista nesse processo. E reino de Deus é ad eterno, a gente é atemporal. Deus é transcendente, não está condicionado a nada aqui agora. Né? Então, nesse processo todo, o que a gente precisa, nesses dias de escassez e na nossa vida, é aprender a plantar sem olhar e mensurar o tempo. Porque a gente fica calculando. Quando a gente já está semeando, a gente fica calculando quanto nós vamos ganhar. A nossa mente é socialista, pastor Maurício. A gente vem para um culto, a gente vem para uma igreja, a gente vem para o ministério e a gente faz assim, ó, eu vou trabalhar, eu vou servir, mas o que eu vou ganhar em troca desse negócio? Eu fico esperando a bênção de Deus. E a Bíblia nos ensina que é melhor você dar do que você receber. Só que quem tem a semente para dar e está ajudando o pobre, o necessitado, o miserável, sabe o que essa pessoa acha? Que ela é mais abençoada. Uma maldita teologia da prosperidade trouxe um conceito equivocado que dinheiro e sucesso é resultado de bênção de Deus. E dinheiro, sucesso, fama, trabalho, negócio, aquisições, construções, edificações, pelo contrário, pode te afastar muito da bênção de Deus. Né? Até porque quem prometeu riqueza, sucesso e fama na Bíblia não foi Deus, foi Satanás que prometeu para Jesus lá em Mateus 4. Né? Então, prosperidade, o sentido de prosperidade é você ter caminhos livres, caminhos abertos, em tudo que você faz. Eu aprendi que prosperidade é o seguinte: se você começa um ano com uma bicicleta, passou 6 meses, você tem 2 bicicletas, você prosperou. Você começou com um par de tênis, e você tem 2 pares de tênis, você prosperou. Você começou com um negócio, você tem hoje 1,5, você cresceu. Deus te abençoou nesse processo. Essa semente tem resultado. Isso é em todas as áreas das nossas vidas. O que eu tenho visto de casamento acabar, porque ninguém quer investir, ninguém quer semear. É um bando de egoísta, rapaz, que não quer ceder de jeito nenhum. E os casamentos estão acabando. Não, né? Os casamentos estão acabando porque as pessoas não querem depositar na vida de outras pessoas. E olha só, se nós não aprendermos, sermos esses, né,
fazendeiros de Deus aí, como você colocou, se nós não aprendermos a sermos fazer esses depósitos na vida das pessoas, né? Quando a gente tiver que sacar alguma coisa, nós temos um déficit no mundo espiritual. Ei, nós estamos num tempo de escassez. Esse é o melhor momento para plantar. Eu vou contar um testemunho aqui, pastor Maurício. Você tem acompanhado os irmãos que estão nos acompanhando. Nós estamos numa região aqui da cidade que é uma região baixa renda. As pessoas são de baixa renda, não é média, é baixa renda. Nós temos assistido mais de 300 famílias de fora da igreja, mensalmente, que mais as famílias da igreja. Isso trouxe para nós uma colheita tão abundante nesse período. Eu confesso para você que nós temos desfrutado nesse tempo de escassez, um tempo de lançar semente. Nós terminamos mais um mês para a glória de Deus. O que nós não conseguimos fazer 2019 inteiro no nosso projeto aqui, nos 3 meses de pandemia, com tudo parado, nós estamos terminando uma etapa grandiosíssima aqui para a glória de Deus. Glória a Deus. Coração dos irmãos, eu tenho sempre falado para os irmãos, pastor Maurício, Deus tem levantado pessoas do mundo para poder investir aqui e enviar recursos para que a gente consiga. Sabe por quê? Por conta da motivação do coração de plantio. Né? Então, quando você quer um ministério, Deus vai te dar uma semente. Agora é o seu coração que vai determinar. Você comer a semente ou você semear. Eu aprendi que o Rick Warren, de Uma Vida com Propósito, o livro Uma Vida com Propósito, ele diz o seguinte, que nos primeiros 7 anos de existência da igreja dele, Deus falou para ele que não era para ele construir nada. Era para ele ajudar todas as igrejas com menos de 50 pessoas ao redor dele, num raio de 100 quilômetros. Ele pegou todo o recurso que entrou, pastor. E ele semeou nos pastores, estavam passando dificuldades. Por 7 anos ininterruptos, ele mudou 74 vezes de lugar. Ele mudou de escola, lá nos Estados Unidos. Ele mudou 74 vezes, até ele construir. Hoje ele tem uma igreja de mais de 50 mil membros. Hoje ele tem um campus no condado de Orange, Saddle Black. E eu vou dizer algo para você. Ele diz assim, ó, não perca a oportunidade de você investir em outras igrejas, em outros ministérios, em outros pastores. Não perca a oportunidade. Se Deus está te dando chance, lance a semente. Só que nós temos a tendência do quê? De reter, né? A avareza toma conta do nosso coração em todos os sentidos, não só nos recursos financeiros. Mas primeiro a gente quer a nossa segurança, o nosso conforto. Nós queremos resolver a nossa problemática primeiro. Eu tenho tido experiências aqui de Deus trazer pastores e obreiros qualificados, porque nós já plantamos muitos obreiros para missões, para outros projetos, né? Então, quando nós começamos aqui, eu tomei uma decisão que nos 5 primeiros anos a gente ia plantar, vamos plantar obreiro. Agora, nós estamos na segunda etapa, Deus está trazendo os obreiros para cá. Então, essa é a correlação. Veja só, se você for ficar esperando as coisas melhorarem para você plantar, você nunca vai plantar. Nunca vai plantar. Plantio é uma decisão do coração. E minha última fala é quando Deus chega para Caim e fala, onde está o teu irmão? Ele vai responder assim, lá sou eu, o guardador do meu irmão. Na verdade, a motivação de quem planta, a preocupação é na vida do outro. Porque todo sucesso seu só tem significado e bom resultado se você despejou na vida do outro. Evangelho que não despeja na vida do outro. Evangelho que não promove o outro. Evangelho que não alimenta o outro. Evangelho que não aquece o outro. Não é evangelho, é religião. É mentira. Isso aí é bobice. Nós estamos perdendo tempo. Evangelho, o pastor Carlito Paz fala isso aqui, nas mentorias. Ele fala, ó, evangelho é a única associação que trabalha para os de fora sem ter um retorno efetivo dessas pessoas. Né? Então, a semeadura precisa desembocar numa prática na vida do outro. O outro é beneficiado. E aí, as consequências e o retorno, eles são eternos. São consequências eternas. Né? Nós vamos ter sementes que nós não vamos realmente colher aqui, mas os nossos filhos vão colher. Filhos dos nossos filhos vão colher. Quando a gente vê
Quando a gente vê os grandes ministérios, Loren mesmo, Jocum, quando a gente vê os grandes ministérios hoje do mundo, Jonathan Edwards, Loren Cunningham e outros avivalistas, a gente vai ver que eles tinham 3, 4, 5, 6 gerações de homens de Deus orando, jejuando, plantando sementes, ganhando alma, evangelizando nações, fazendo missões. Os filhos se tornaram grandes avivalistas. Grandes avivalistas. Os moravianos oraram 100 anos. 100 anos orando ininterrupto, uma reunião de oração de 100 anos sem parar. Aonde chegou? A mim e a você. Né? As missões modernas chegaram até nós. Então, Deus ele tem esse princípio de Gênesis a Apocalipse. Dia e noite, plantio e colheita. O que você quer colher? O teu futuro está numa semente que Deus coloca na sua mão. Você define. É você que decide o que você quer. Nós provocamos o nosso futuro quando plantamos as sementes que Deus nos dá e aguardamos o tempo da colheita em nome de Jesus. Bênção de Deus. Olha só, pessoal. A gente falou sobre isso muito hoje, essa noite. A semeadura é um princípio, um valor, uma disposição de coração, né? E uma das coisas que a gente precisa nesse tempo de pandemia é parar para refletir, né? A crise que a maioria das pessoas está vivendo não é uma crise externa, é uma crise interna. Preciso parar para pensar nesse momento agora da minha vida, né? Como é que foi a minha história até aqui? Alguns de nós, talvez, queridos, precisa de um arrependimento, de um quebrantamento nesse momento agora, né? Então, olhe para o momento que você está vivendo. É o que eu falei. Alguns estão colhendo, estão semeando, né? O que você está semeando? Né? No momento de crise, de dificuldade, no momento que você... eu vejo muita gente agora, queridos, pegando o pão na mão e batendo no peito. Olha o pão que Deus me deu. Cadê o seu pão? Então é hora, irmãos, de dividir o pão. É hora de você estar junto com as pessoas que mais precisam. É hora de a gente colocar no nosso coração a disposição de servir o outro, de abençoar o outro. Olha só, esse filme que eu coloquei aí, O Fazendeiro de Deus... é um filme que fala sobre isso, de você semear a tempo e também a fora de tempo. Né? De você não esperar o tempo estar bom para você semear. Eu espero que você possa ter sido abençoado nessa noite. Eu espero que você possa refletir sobre esse princípio e esse valor do reino de Deus. De novo, repito, né? As pessoas acham que quando a gente fala de semeadura, a gente está falando sempre sobre dinheiro, e nunca, queridos, na verdade é sobre dinheiro, na verdade sempre é sobre os motivos do coração do homem, né? O dinheiro em si, queridos, ele não tem problema nenhum, o dinheiro em si não é pecado, o pecado é o que a gente faz com o dinheiro, fora e dentro do nosso coração. Então entenda uma coisa em nome de Jesus, quando a gente fala de semeadura, nós não estamos falando sobre dinheiro. Nós estamos falando, queridos, de um princípio que tem que reger as nossas vidas. O reino de Deus funciona dessa maneira. E semana que vem, segunda-feira que vem, nós vamos falar sobre isso, sobre o meu reino dentro do reino de Deus. Esse é um assunto legal, hein? Tem muita gente que está construindo um reino dentro do reino de Deus, queridos. E esse tem sido um problema para muitas pessoas. Então, nós vamos deixar essa live aí, compartilha, curte lá a live, tem as redes sociais da igreja, tem as nossas redes sociais, enfim, nos ajude a promover. Quanto mais você curte, queridos, o material que a gente posta, mais os robozinhos aí do Instagram, do Facebook, entende que o pessoal está gostando e divulga mais e a gente alcança mais gente, né? A gente não quer ganhar dinheiro com isso, né? Nossa vida, nossa profissão não é fazer live, nós não somos youtuber, nós somos pastores. E como pastores, queridos, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel nesse tempo de pandemia. Deus abençoe sua vida, fique com Deus. Pastor Ricardo, tem 2 minutinhos aí, se o senhor quiser despedir da galera. Pastor, eu só quero agradecer, esse é um tema bem pertinente, na verdade a gente teria muito assunto para falar disso, experiências pessoais, né? As nossas viagens aí, a gente tem desfrutado isso aí juntos, de tantos plantios e colheitas aí. Você é uma bênção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, é resultado, né, de plantio que fizemos lá atrás. Deus tem
né, mobilizado aí o reino para poder usar a sua vida em nosso meio, a Celi, toda a sua família, enfim. E muitos outros amigos aí que estão conosco nesse momento, que têm semeado há anos. Eu só quero deixar um aviso. Amanhã, 9h30 da manhã e depois às 20 horas, eu vou ter uma live com o Dr. Guilherme Shelby, procurador da República na área da infância, juventude, adolescência e abuso infantil, sobre a área de influência chamada Justiça. Então, se você quiser acompanhar pelo meu Instagram, amanhã às 9h30 é ao vivo, depois 20 horas pelas plataformas nossas da igreja. Queria convocar todas as famílias. O Guilherme Shelby está em Brasília, é um homem de Deus, é um cristão, e está tendo tem até uma especulação para ele se tornar o ministro da Educação. Estamos aí trabalhando nesse processo, e tem vários materiais, né, escritos nessa área de abuso e exploração sexual, está sempre com a doutora Damares e tudo muito mais lá. Então vai ser uma bênção, a gente está trabalhando nas terças-feiras com esses temas, sobre educação, sobre governo e agora sobre justiça. E nós estaremos juntos, 9h30 da manhã, amanhã, ao vivo no Instagram, ou às 20 horas pela plataforma do YouTube. Então, acompanhe a gente lá. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de vocês. Até segunda próxima aí, em nome de Jesus. Tamo junto. Abração, meu povo. Com Deus, pastor Ricardo. Um beijão para todo mundo aí. Não esquece de ir lá, compartilhar a live e curtir. Fica com Deus. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.